Aqui é a Nicole do Aprimoramente, e nessa aula vou ensinar sobre o modo focado e o modo difuso de pensamento. Sabe quando você está logo antes de dormir, ou recém-acordando, ou tomando um banho, ou caminhando despreocupadamente, e tem uma ideia diferente, ou surge aquela solução para um problema que você estava querendo resolver? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu e eu adoro quando acontece, porque sem eu fazer um esforço mental de propósito, minha mente me entrega uma solução a uma ideia. E isso tem explicação. Se chama pensamento difuso. Os conceitos de modo focado e modo difuso de pensamento são muito importantes para serem compreendidos, pois são de extrema utilidade para você poder utilizar as poderosas técnicas que iremos ensinar para aprender melhor para uma grande prova. Conhecendo melhor como o nosso cérebro funciona, podemos saber como utilizá-lo melhor para aprendermos mais com menos dificuldades. Então, o que é o pensamento focado e o pensamento difuso? De acordo com a doutora Barbara Oakley e o Dr. Terence Genovsky, da Universidade da Califórnia, o pensamento focado é aquele que você está conscientemente pensando sobre algo, percorre caminhos familiares no cérebro. É a forma de pensamento que estamos mais acostumados, forma de pensar habitual. Já o pensamento difuso é um estilo mais relaxado de pensamento, em que deixa a mente fluir. Você consegue alcançar pensamentos que nunca foram pensados antes. O pensamento difuso é um grande segredo da nossa mente, que se você compreender e saber utilizar, vai melhorar muito a sua vida. Ele é um ótimo recurso para ser utilizado nos estudos e que poucas pessoas conhecem. Muitos artistas e cientistas já utilizavam no seu dia a dia técnicas para utilizar o revezamento do modo difuso e focado a favor de suas ideias e soluções de problemas, como Salvador Dalí e Thomas Edison, por exemplo. O segredo é saber como ativar o modo difuso e saber alternar entre o pensamento focado e o pensamento difuso. Permitir que o modo difuso fique trabalhando nos bastidores, focando antes o que você está querendo resolver ou criar e depois relaxando para deixá-lo trabalhar sem nosso esforço consciente. Então, primeiro vou ensinar para você como permitir que o modo difuso de pensamento entre em ação e depois como revezar entre o modo focado e difuso para aproveitar ao máximo a sua capacidade mental. Mas então, como permitir que o modo difuso de pensamento, isso é, desligar a mente da linha de pensamento normal para chegar a novos pensamentos, novas ideias, funciona? Primeiramente, saiba que parece até contraintuitivo, pois, por ser tão tranquilo, sem esforço mental, parece errado, mas é certo utilizá-lo. Algumas formas de permitir que o modo difuso entre em ação é sair para caminhar, correr, dançar, qualquer exercício físico que, por sinal, veremos adiante como o exercício físico é importante para melhorar a performance nos estudos. Outras atividades são artes, trabalhos manuais, lavar louça, por exemplo. Tomar banho também relaxa e permite o modo difuso trabalhar. E, finalmente, ótimos momentos para o modo difuso ser ativado é antes de cair no sono e ao recém-acordar. Uma boa dica aqui é tentar resolver um problema difícil à noite. Você vai dormir e no outro dia acorda já sabendo como começar a resolvê-lo naturalmente e mais facilmente. Porque durante a noite permitimos o modo difuso trabalhar. Veremos muito mais sobre como aproveitar o sono para aprender mais em uma próxima aula. Agora, vamos ensinar você a revezar entre o pensamento focado e o pensamento difuso. Quando está aprendendo algo novo, principalmente algo que é mais complicado e difícil, sua mente precisa ser capaz de ir e voltar entre a mente focada e a mente difusa. Saiba que o pensamento focado e o pensamento difuso não podem acontecer ao mesmo tempo, é um ou outro. Se você conseguir revezar entre o modo focado e o modo difuso de pensamento, conseguirá mais facilmente sintetizar a essência de um assunto, isto é, compreender a ideia principal da matéria que você está estudando. Um pensamento focado entra. Depois você desliga sua linha de pensamento normal e relaxa a mente para chegar a novos pensamentos. Como se faz isso? Relaxe e deixe sua mente ficar livre. Deixe o pensamento fluir. Muitas vezes ainda pensando vagamente sobre aquilo que estava previamente focado. Depois de bem relaxado, volte àquilo que estava focado. O pensamento difuso ajuda a achar o caminho, o início do novo pensamento, para que depois o pensamento focado possa aprimorar esse pensamento. Então é bom revezá-los para tirar proveito máximo do seu cérebro nos estudos. Relembrando então, quando o pensamento difuso é útil.
quando você está envolvido em algo que precise novas ideias ou abordagens. Serve para ir para o local inicial de um novo pensamento, pensar em coisas que não pensamos ainda. Depois do detalhamento do pensamento, deve ser voltando ao pensamento focado. Podemos utilizar quando estamos presos em um problema e queremos solucioná-lo, pois leva tempo para os processos neurais ocorrerem. Então, deixe o problema esperar um pouco para ser resolvido depois, e investir tempo para deixar que mais processo neural possa ocorrer, geralmente abaixo do nível de consciência, no modo difuso. Além disso, o pensamento difuso permite que você tenha perspectivas mais amplas, facilitando os estudos e que você possa sintetizar mais facilmente a essência de um conteúdo, fixando melhor em sua memória. Sobre memória, você poderá aprender muitas coisas úteis e interessantes nas próximas aulas. Falando em memória, já aconteceu com você? Muitas ideias boas e depois você esquece. Então, é bom anotar, seja no celular ou num caderno, para garantir que não perderá essa boa ideia. Isso tem a ver com a memória de curto prazo e os processos dissipadores naturais que sugam essas memórias, assuntos que veremos na próxima aula. Parabéns, você aprendeu hoje a importância do modo difuso e do modo focado de pensamento para solucionar questões difíceis nos estudos e ter novas ideias. Como ativar o modo difuso de pensamento e como revezar entre o modo focado e modo difuso para tirar o máximo de proveito da sua mente nos estudos. Na próxima aula, vamos começar a ensinar sobre algo que todo estudante valoriza muito e deseja melhorar: a sua memória. Vamos ensinar sobre os 3 itens fundamentais para memorizar o conteúdo, como transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo, por que perdemos a memória do momento quando queremos decorar rapidamente algo, e a poderosa técnica da repetição espaçada. Siga comigo o caminho para ir bem na prova.